Boa noite, que bom estarmos mais uma vez aqui. É uma alegria sempre poder compartilhar com vocês daquilo que Deus tem me ensinado. Nem sempre é fácil, nem sempre é confortável, são muitas coisas, muitos dilemas, muitos pensamentos e muito aprendizado. Então, a dificuldade às vezes é conseguir sintetizar isso e trazer num período curto, né? Por isso, muitas vezes vocês percebem que eu até vou um pouquinho além, porque tem muita coisa para falar, e ainda mais quando a gente fala sobre igreja. A gente está caminhando nesses últimos 2 domingos e hoje num tema que eu acho formidável e extremamente importante. Tenho orado muito por esse tempo. Para nós como igreja, para que seja um divisor de águas na nossa história como comunidade. Então temos conversado aqui a partir de uma pergunta: como nos tornarmos uma igreja irresistível? Há um livro com esse tema, com essa temática, né? Um livro que vai trabalhar do Andy Stanley, lá da North Point, que vai falar sobre a igreja irresistível. Mas nós não estamos caminhando de acordo com o livro. Estamos indo em paralelo com o livro. Então, se você quiser comprar esse livro, chama Intensa e Envolvente, do Andy Stanley. Tá? Intensa e Envolvente, do Andy Stanley. Pode adquirir, pode comprar, pode ler. É um livro também muito importante para nós aqui. Mas, basicamente, do livro, nós conversamos na primeira mensagem a ideia de uma igreja que tira barreiras. Uma igreja que não coloca barreiras para aqueles que não são da igreja, ou aqueles que a gente chama que são de fora. Semana passada a gente falou, aí já não mais no livro, de uma igreja que se cuida. Mas eu quero que você entenda o seguinte: primeiro, o que é uma igreja irresistível? Para que você não fique aí sem entender, né? O que o Ronde está querendo dizer, o que a Vide está querendo dizer, o que o Andy Stanley quis dizer quando fala ou quando falamos sobre uma igreja irresistível. Então, a primeira coisa é entender que essa igreja irresistível é uma igreja que atrai as pessoas. É uma igreja que chama a atenção das pessoas. Então, por chamar a atenção das pessoas, ela atrai, de certa maneira, a atenção e as próprias pessoas. É aquilo que a gente vê ali no comecinho de Atos, uma igreja que contava com a simpatia do povo, uma igreja que o povo tinha em alta conta. Então isso está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então uma igreja que atraía as pessoas e chamava a atenção das pessoas. E o contrário disso é uma igreja que afasta as pessoas. Uma igreja que causa até certa repulsa nas pessoas. Uma igreja que não atrai, na verdade, é uma igreja que faz o contrário disso. Ela sempre vai afastar as pessoas. Então nós estamos conversando de como nos tornarmos essa comunidade aqui. Uma comunidade que chama a atenção e que atrai as pessoas, é óbvio, com as motivações corretas. Não as pessoas com as motivações corretas, mas nós aqui com as nossas motivações muito bem alinhadas, acertadas, corretas, nessa atração das pessoas. Então é sobre isso que nós estamos conversando. E hoje eu quero falar dessa igreja que atrai, que essa igreja que atrai, essa igreja irresistível, é uma igreja esperançosa. Uma igreja esperançosa. Quando a gente fala de esperança, geralmente na nossa cabeça vem a questão de futuro. É sempre sobre o futuro, né? A esperança, ela tem a ver com o futuro. E se a gente for conversar sobre o tempo, a questão do tempo, é uma pergunta importante, até onde o futuro mesmo, de fato, existe para nós hoje? O futuro para nós hoje já existe ou não? E a gente poderia ficar aqui filosofando sobre o tempo e tudo mais. Há muitos filósofos, pensadores que dizem: olha, o tempo que a gente tem é o tempo presente. Este é o tempo que de fato a gente tem, o resto é especulação. Nós não vivemos o futuro ainda, nós vivemos somente o presente.
Não tem como a gente se assegurar das coisas que vão acontecer no futuro. Não tem como, a gente acha que tem alguma segurança, mas na verdade a gente não tem segurança. Então quando a gente fala sobre esperança, geralmente a nossa cabeça está em relação ao futuro. Mas a pergunta também é importante, também se faz importante aqui, e sobre o presente? E o presente? E aí eu quero compartilhar com vocês uma preocupação que eu tenho com a igreja brasileira, que é o que eu posso falar aqui, não consigo falar por outros países. Mas é uma preocupação que eu tenho com a igreja brasileira. Eu tenho a impressão que a igreja brasileira é uma igreja sem esperança. Uma igreja desesperançosa, sem esperança. E eu quero explicar o porquê. Eu vejo duas razões principais aqui. Lembra que eu disse que quando a gente pensa em esperança, a gente pensa em futuro? Boa parte da igreja brasileira, ela está nessa esperança futura baseada na escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, numa escatologia catastrófica. Essa escatologia catastrófica, da catástrofe, ela é dominante na igreja brasileira. Muito, muito dominante. E eu acho que isso leva para um fatalismo. E eu percebo essa aplicação na vida de muitos crentes no Brasil. Na cabeça de muitos crentes no Brasil, por ter essa escatologia catastrófica, ou seja, vai acabar tudo, a ideia é tudo vai piorar, tudo sempre vai piorar na vida, o ser humano está sendo deteriorado, há uma degradação moral, estamos perdendo os conceitos sociais, tradicionais da humanidade. Então, a visão que se tem muitas vezes é que tudo caminha para se acabar, é Armagedon, é isso, é aquilo, o mundo uma hora vai explodir em fogo e tudo isso vai acabar, então a vida só tende a piorar. Só tende a piorar. Tudo está piorando, esse é o fatalismo. Tudo está indo de mal a pior. E essa é a mensagem muitas vezes pregada em muitas igrejas e vivida também. Olha, eu quero dizer um negócio para vocês, a coisa vai ficar sempre pior. Só que quando você vai olhar para a história, então você olha para o passado, aí o passado a gente tem condições de ter mais certeza, porque aquilo já aconteceu. A gente percebe que a humanidade ela vive ciclos. Se você ler, por exemplo, o livro dos Juízes no Antigo Testamento, você vai perceber ali no povo de Israel, o povo de Israel vivendo ciclos. Onde chega esse momento desse fatalismo, olha, tudo vai piorar, vai acabar tudo, há uma degradação, o ser humano está ficando de mal a pior, o ser humano está cada dia mais ruim, mais mal, então o negócio não vai melhorar. E aí você vai percebendo, por exemplo, no livro de Juízes, que em algum momento Deus manda um juiz, uma pessoa, um homem, uma mulher, para ajudar o povo a voltar para o centro, e as coisas voltam a melhorar. Aquilo que se havia perdido, talvez, na ideia deles sobre sociedade, sobre povo, sobre nação, aquilo volta a se sustentar, a ser sustentado, aquilo volta no lugar onde estava. E sabe que isso tem acontecido também com a humanidade. Gente, há algumas décadas era permitido fumar dentro de um avião, por exemplo. Se você não era fumante, o problema é teu. Restaurante, não era permitido? Se você não é fumante, o problema é teu, né? Quem é vai se deliciar ali, vai aproveitar e tudo mais, e se você não é, você que se vire. Essa geração agora, essa geração atual, saindo da adolescência para jovens, e há vários estudos comprovando isso, diz que essa geração ela é muito mais preocupada, por exemplo, com a questão do alcoolismo, do que a minha geração. É uma geração que está conseguindo, não, peraí, não preciso exagerar, eu preciso viver assim, eu posso até dizer não, eu posso dizer, não quero não quero beber, não quero, enfim. Olha só, nem tudo então está se degradando, tem coisas que mudam para o bem, quantas coisas a gente percebe que mudaram para o bem.
Será então que tudo está piorando ou é a nossa visão fatalista das coisas? É uma pergunta que eu jogo para vocês. E a segunda razão que eu estou dizendo que a igreja brasileira é uma igreja sem esperança, é o que eu vou chamar de céu-centrismo. Para mim é quase uma visão, uma interpretação idólatra do céu, daquilo que as pessoas entendem por céu. E quando eu digo isso, é aquela ideia de céu de ruas de ouro, de casas de diamante, de cristal e blá 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 blá. As pessoas têm uma visão, uma interpretação quase idólatra do céu, que boa parte do povo que recebeu as Escrituras não tinha. É algo mais recente na história, por assim dizer. E isso leva as pessoas para um escapismo. É muito comum você ouvir crentes de igreja dizendo o seguinte: ai, não aguento mais essa vida. Melhor é ir para o céu. Eu não vejo, eu já aconselhei várias pessoas chegando para mim e falando: Ronde, eu não vejo a hora de ir para o céu. Eu não vejo a hora de ir para o céu. E sabe o que é muito doido isso? Porque eu sou um cara que amo viver. Aí quando eu escuto isso, eu falo: cara, eu não sou um cara que estou falando assim, já para mim já está bom morrer agora. Na verdade, eu posso ser bem sincero com vocês, eu sou um cara que eu quero morrer velhinho. Eu quero morrer velhinho. Eu quero viver essa vida aqui até a velhice. A morte não é confortável para mim. Se eu disser para vocês que a morte é confortável para mim, eu estou sendo mentiroso. Mas eu vejo crentes que do lado contrário estão dizendo assim: não, eu não aguento mais essa vida, é melhor ir para o céu, mas talvez isso eu tenha se tornado um escapismo da realidade. Eu quero fugir de uma realidade, eu não quero enfrentar essa realidade. Então cai muito bem essas interpretações do céu, de um céu que é desconectado dessa terra aqui. De um céu que é completamente diferente dessa terra daqui. E isso eu percebo na igreja, e essa é uma mensagem também que não traz esperança, porque traz duas consequências, isso que eu estou falando. Eu vejo duas consequências principais. Primeiro é medo. Medo. Uma igreja com medo. Uma igreja às vezes aterrorizada. Quantas pessoas já chegaram para mim, sendo ali daquela comunidade, conhecendo o Evangelho, participando, e chegaram para mim e já disseram assim: Ronde, eu não sei se eu sou salvo, se eu sou salva. Espera aí, você está com medo do quê? O que está te dando terror e medo? Isso é consequência de uma igreja sem esperança. De uma igreja que está pregando e vivendo uma mensagem sem esperança. Uma mensagem muitas vezes fatalista, ou uma mensagem escapista, e aí a galera está com medo. Não é à toa que a gente viveu boa parte do tempo da igreja, das pregações, botando medo na galera e dizendo assim: se você não se converter, você vai para o inferno. Eu lembro de eu, junior, adolescente, pensando assim: eu vou me converter, porque para o inferno eu não quero ir. E o inferno é um negócio que a galera bota medo e fala: lá tem fogo, lá você vai queimar, a eternidade. Eu pensava: gente, alguém já se queimou? Você já se queimou sem querer? É horrível. Imaginou você ficar se queimando, sendo queimado a eternidade? E eu pensava isso: gente do céu, eu vou me converter. Que os caras falarem para eu fazer, eu vou fazer. Porque eu não quero ficar sendo queimado a eternidade. Ou seja, medo, terror. Muita gente se aproximando a Deus por medo, por terror. A Bíblia diz que o medo, ele pressupõe castigo. Então, a relação com Deus é por medo do castigo de Deus, da mão pesada dele, por medo do inferno. A Aline, cadê a Aline? Não sei se ela está aqui agora, mas uma musiquinha que ela estava lembrando esses dias de criança, que essa eu nunca citei aqui. Ai, gente, como que é? Que fala? Cadê a Aline? Não está aqui? Cadê a Aline? Como que é a mesma musiquinha? Hã?
Eu não sei, você cantou esses dias para mim em casa, de criança, que bota medo na criançada. Vai morrer? Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Música de criança, gente. Maravilhosa composição. Uma igreja aterrorizada. Se você chegar ao ponto de pegar as crianças, botar numa sala e falar assim, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Estamos com medo. Ou não estamos? Se a gente está fazendo isso com as nossas crianças, a gente está aterrorizado. E a gente faz isso dizendo que é o Evangelho. Essa é uma consequência. Uma segunda que eu percebo na igreja brasileira, dessa história toda que eu estou contando para vocês, é um deslumbramento. Tem o outro lado. Tem a galera que está aterrorizada, com medo e cantando para as, ora, se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Outra música de criança. Está falando que as crianças vão infartar. Tem essa galera com medo, mas tem a galera deslumbrada com essa história do futuro. Deslumbrada. E essa galera que está deslumbrada com a história do futuro são aqueles que se posicionam na sociedade como os mocinhos, as mocinhas da história que estão combatendo o mal. Nós estamos aqui nessa vida para combater o mal. Nós somos os mocinhos e mocinhas contra o mal, contra os ímpios, contra os pagãos. E eu acho isso muito estranho, porque o movimento que Jesus propõe para a gente é irmos em favor dessas pessoas que não são ainda da igreja. É fazermos discípulos de todas as nações, é pregarmos o Evangelho. Mas essa galera se posiciona com certo deslumbramento, porque nós somos o meu Deus. Eu vou no nome do meu Deus, eu vou combater o mal. Estão deslumbradas, e aí nisso tudo a gente percebe uma igreja desesperançosa. A mensagem dessa igreja não é uma mensagem de esperança. Essa igreja, ela não vai atrair, ela vai afastar as pessoas. Mas ela faz isso em nome de Deus, ela faz isso dizendo que essa é a mensagem do Evangelho. Isso me traz uma tristeza, isso me assusta por outro lado. Eu quero convidar vocês a abrirem lá em Efésios. Abre lá em Efésios, por favor. Capítulo 1. Estamos falando sobre uma igreja esperançosa, uma igreja que vive essa esperança, que prega essa esperança. Então abre lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim, olha Paulo aqui dizendo para aqueles irmãos e irmãs daquela igreja, daquela região, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Paulo diz aqui, olha, eu oro por vocês para que os olhos do coração, da alma de vocês sejam iluminados, abertos. Paulo está orando por aquela igreja no sentido de que eles entendessem algo extremamente importante. Paulo está dizendo, olha, eu tenho pedido a Deus para que vocês entendam. Eu entendo o que Paulo está falando, eu consigo sentir esse sentimento de Paulo nas minhas orações pela igreja. Quantas vezes eu estou lá em casa orando pela vida e pensando e falando, Senhor, por favor, ajuda que a igreja entenda isso aqui. Abre a alma da igreja, abre a alma, o coração das pessoas, ilumina, por favor, Senhor, o coração das pessoas para que possam entender isso aqui. Então Paulo está nesse sentido pastoral, abrindo para eles, olha, eu tenho orado por vocês e pedido que vocês entendam algo extremamente importante. E aí ele vai dizer, a fim de que, ou com propósito, eu tenho orado com esse propósito, para que vocês conheçam
a esperança para a qual Ele os chamou. Conheçam a esperança. Pedro vai falar que a gente tem que estar preparado em qualquer momento para responder a razão da nossa esperança. Pedro vai falar que a gente precisa estar preparado para responder para qualquer pessoa a razão da nossa esperança com paciência, com sabedoria. Então, os dois se conversam aqui e Paulo está dizendo, olha, é importante que vocês entendam a esperança para a qual Deus nos chamou. Qual é essa esperança? A qual esperança Paulo se refere? Será que Paulo está falando do futuro, da esperança tão somente desse futuro que a igreja se apegou? Aliás, nós temos livros e filmes, né, dessa escatologia catastrófica que eu estou chamando aqui, né, que dá bons filmes. Essa eu gosto de chamar de escatologia hollywoodiana, porque dá bons filmes. Nós temos deixados para trás, né? A gente tem aí, tem um monte de história que, parece que é muito emocionante, muitas ações, muitas coisas acontecem, e vai ter guerra, vai ter isso, vai ter destruição, mas aí vai ter o milênio, tem Jesus, mas depois do milênio tem confusão de novo, e aí vai, e a igreja tem se apegado a isso. E talvez essa seja somente a esperança da igreja pensando no futuro. Quando essas coisas acontecerem, a gente tem visto uma igreja tentando fazer leituras de quando isso vai acontecer. Na história da igreja tem gente, pessoas e mais pessoas predizendo a volta de Jesus e errando feio. Quantas a gente já tem na história para trás? Olha, Jesus ia voltar. Anos 2000 foi uma loucura. Interpretação de um texto errado. Teve gente lá pensando, agora Jesus volta. 2000 não passará. Jesus vai voltar. Ou seja, de repente a esperança é só futura. Ou será que Paulo está falando de algo que afeta o presente? Uma esperança também presente. Sabe o que é legal? Que a Bíblia ela é uma coletânea de livros e ela não se contradiz. Ela conta uma história que vem numa linha coerente. Isso é muito legal. Quando a gente vai para o Antigo Testamento para falar sobre esperança, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Deus aparece a Abraão e fala para ele, de ti farei uma grande nação. Os seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. E Deus faz uma aliança com Abraão. Sabe qual é a razão da esperança de Abraão na história bíblica? Essa concretização da promessa de Deus. Deus me prometeu uma grande nação, que uma grande família viria de mim, que eu teria muitos descendentes, a minha descendência seria muito numerosa. Então, a história dos patriarcas, a esperança desses caras, dessas famílias, estava baseada nisso aí. Uma descendência muito grande. Eles não estavam lá naquela época pensando em céu, inferno, pensando nesse futuro escatológico. Não, era coisa que ia se concretizar na vida. Eles iam ver aquilo acontecer na vida deles, na vida da descendência deles, na vida da família deles. Era algo que pisava esse chão. Não era algo transcendente, algo que, enfim, lá no céu, na pátria celestial. Diz o texto em Hebreus 11 que, inclusive, os patriarcas, eles almejavam uma pátria superior. Esse é o autor de Hebreus lendo lá o Antigo Testamento e tentando entender qual esperança movia aqueles caras, pelo todo das Escrituras. Mas quando nós vamos ler ali no Gênesis, a gente percebe que os patriarcas eram movidos por essa esperança concreta na vida. A descendência vai acontecer, Abraão almeja por isso. Por isso que Abraão almeja tanto pelo seu filho Isaac, que era o filho da promessa, da descendência. Então a gente percebe essa promessa sendo dita novamente a Isaac, a Jacó, e Deus cumprindo a sua palavra. Quando a gente chega em Moisés e Josué, vamos conectar as duas histórias. Qual era a grande esperança de Moisés e de Josué? Pensa um pouquinho aí, você conhece um pouquinho das Escrituras.
O povo está no Egito, o povo está preso no Egito, o povo cresceu muito. A grande esperança de Moisés e Josué é a libertação do povo do Egito. E o quê? A chegada na terra prometida. Essa era a esperança deles, tudo gira em torno disso. Sair do Egito, serem libertos do Egito e chegarem na terra prometida. Moisés não consegue, foi impedido por Deus, mas Josué então consegue conquistar a terra que Deus prometeu. De novo, algo concreto, algo da vida, algo que acontecia ali no tempo e ia acontecer também no tempo presente deles. Um futuro próximo, por assim dizer. Não esse futuro distante, que muitas vezes a gente se apega, mas um futuro mais próximo. Os reis, por exemplo, eles almejavam um reino estabelecido. A partir do momento dos reis, com Saul, Davi e Salomão, um reino estabelecido. Tanto que Deus promete para Davi que a dinastia de Davi seria eterna, e é óbvio que aí já estamos chegando lá em Jesus. Mas o que eles esperavam ali? Um reino estabelecido. Os profetas, boa parte dos profetas, o povo de Israel já foi exilado, o povo de Israel está de novo vivendo longe da sua terra, o retorno para a sua terra. Mas claro que também um retorno para a própria comunhão com Deus, que havia se perdido. Mas a grande esperança deles era esse retorno para a terra. Aí você começa a ler os evangelhos, você vai começar a ler Paulo, já no Novo Testamento, e você vai perceber, por exemplo, para Paulo, que a grande esperança de Paulo já é a volta de Cristo. Que para Paulo e para os apóstolos aconteceria ainda naquela geração. Eles achavam que Jesus já voltava ali naquela geração. Não era um negócio tão longe assim, um negócio mais próximo deles. Jesus vai voltar. E sabe o que é legal quando a gente vai para o Novo Testamento? Que a gente começa a ler e saber sobre um novo céus e uma nova terra. Novo céus está ok dentro dessa igreja que prega sobre o céu. Mas e nova terra? Novos céus e nova terra. De novo, uma esperança mais concreta. Não tão distante assim. Então, quando Paulo está falando sobre esperança aqui, lá na carta aos Efésios, Paulo está falando dessa esperança que também é vivida no presente. Paulo está falando o seguinte: olha, eu oro por vocês para que vocês entendam, para que vocês saibam, para que vocês conheçam essa esperança para a qual Ele nos chamou. E é uma esperança para viver no tempo que se chama hoje. No tempo presente. Olha o que Deus tem feito na vida de vocês. Olha o que Deus tem feito através de Cristo Jesus na vida de vocês. Nesse tempo agora, essa esperança precisa encher o coração de vocês. Vocês não precisam ser fatalistas, vocês não precisam querer escapar da realidade. Vivam essa esperança no tempo presente, porque a vida é boa. Uma igreja que é esperançosa é uma igreja que é um lugar onde a esperança futura alimenta a esperança presente. Uma igreja esperançosa é o lugar onde a esperança futura alimenta a esperança presente. Então a gente pode viver nesse momento aqui com esperança. A gente pode viver nesse momento aqui com alegria. A gente pode viver nesse momento uma vida abundante que Jesus prometeu para a gente. Viver é bom demais. E aí a pergunta é: será que nós como igreja temos transmitido isso para as pessoas? Será que a esperança que nós temos em relação até o futuro nos enche tanto e nos alimenta tanto que as pessoas veem em nós essa esperança no tempo presente
e isso chama a atenção das pessoas. E eu quero ajudá-las, para a gente tentar colocar isso em prática nessa parte final da mensagem. Né? Quais são as características dessa igreja, então, esperançosa? A gente poderia falar de várias, né? Mas eu tenho que resumir aqui para pegar duas principais. A primeira característica é que uma igreja esperançosa, ela é despreocupada quanto ao futuro. Ela não é displicente. Entenda isso aqui bem. Né? Não vai sair daqui e falar, agora eu estou despreocupado com tudo, então. Não, mas é uma igreja que de fato não se preocupa demasiadamente com o futuro. A gente não está preocupado em ficar falando sobre o futuro, ainda mais se for um futuro catastrófico. Nós não estamos preocupados em pregar que Deus vai destruir tudo, se é que Ele vai, porque novos céus, nova terra. A impressão que eu tenho é que a mensagem bíblica é que Deus está regenerando todas as coisas. Mas então uma igreja esperançosa, ela é despreocupada quanto ao futuro. Ela tem a ideia de que vai ser melhor. A grande mensagem é, está difícil, a vida é complexa. A vida é complicada, mas nós temos uma mensagem para dizer para você. Será melhor. Vai melhorar. Sabe que nesse sentido, por exemplo, o Jota Quest está dando um show na igreja, com uma das músicas que eles fizeram, que diz que dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias em que seremos melhores. Os caras estão dando um baile, às vezes, em muitas igrejas, que estão pregando uma outra mensagem. Dias melhores. Dá uma olhada em Mateus 6, texto bem conhecido. Mateus 6. Versículo 33 e 34 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É o próprio Jesus falando aqui, o contexto é, ele está falando, vocês não sabem que o Pai Celestial de vocês cuida de vocês? Se o Pai Celestial cuida da natureza, dos bichinhos, das plantas, saibam que Ele cuida ainda mais de vocês, e Ele não vai deixar vocês passarem por dificuldades assim. Ele não vai deixar vocês sem o alimento, sem a roupa, sem o básico, por assim dizer. É isso que Jesus está dizendo aqui, está dizendo, olha, e mais, não adianta você viver preocupada com amanhã, porque a gente não controla o futuro. Nós não podemos acrescentar, inclusive, 1 hora para a nossa vida. Ah não, eu vou acrescentar 1 horinha a mais, eu vou acrescentar 2 horas. Não tem como a gente acrescentar. E Jesus está dizendo, então, para que se preocupar com o amanhã? E se a gente pensar como comunidade de fé, por que vivemos preocupadas com o futuro? Se a gente pode viver o presente agora, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Uma igreja que é despreocupada com o futuro, ela tem as condições para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ela não está apegada aos seus projetos de futuro. Ela não está apegada àquilo que pode trazer segurança para ela no futuro. Não, ela está focada em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Os valores do reino de Jesus. A igreja despreocupada com o futuro é, inclusive, um sinal do reino de Deus para a sociedade. Numa sociedade completamente preocupada com o futuro, num país onde somos extremamente ansiosos, onde muita gente passa noites em claro, preocupados com o que vai acontecer amanhã, se a igreja não for diferente disso, vai ser complicado.
Mas nós temos as condições de vivermos de maneira diferente. De não sermos ansiosos. Nós não precisamos viver essa ansiedade toda aí que a galera está vivendo. Não. Pelo evangelho que a gente recebeu. Pela mensagem, pelo reino. E quando a gente se despreocupa, nós estamos livres para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu estiver preocupado demais com o futuro, com o meu futuro, ansiosa demais, eu não vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou buscar aquilo que me dá segurança para o futuro. Eu não vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Na semana passada eu disse que a gente tem que pagar um preço. Nós vamos pagar um preço. E vale a pena. Vale muito a pena. Só de se livrar da ansiedade, da preocupação, vale muito a pena. Então essa igreja despreocupada, ela foca em viver, então, buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E se a gente buscar os valores do reino, gente, nós seremos um sinal do reino de Deus para a sociedade e a galera vai falar, caramba, essa galera aí vive diferente. Eles têm uma atitude diferente. Mas ao passo que essa igreja ela é despreocupada com o futuro, a igreja esperançosa, ela é preocupada com o presente. E eu vou explicar em que sentido. Ela é preocupada com o presente. Abre em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses 3. A partir do verso 1. Olha que legal esse texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aí você começa a ler e fala, mas então é a gente viver com a cabeça lá no céu. Espera aí, calma. Vamos então viver a expectativa do céu. A gente vai ficar só vivendo, esperando as ruas de ouro, as casas que tem cristal, que tem diamante. Nós vamos ficar aguardando isso aí, os sinais de que Jesus está voltando. Será que é disso que Paulo está falando? Será que é isso que é pensar nas coisas do alto? Será que é isso que é buscar o reino de Deus, os valores do alto? Mas ele vai continuar dizendo, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Tem uma esperança futura. Há uma expectativa quanto ao futuro, em relação ao próprio Cristo. Sim, mas tem a realidade, tem o tempo presente. Essa esperança precisa alimentar vocês para o tempo presente. E ele vai continuar dizendo, assim... Olha a conexão. Pensem nas coisas do alto, não nas terrenas. Então que a vida de vocês sejam moldadas para isso. Um dia vocês serão transformados como Cristo, com Cristo, em glória. Legal, algo futuro. Mas agora ele vai dizer o seguinte, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Agora vem uma lista dura. Como é viver preocupado ou preocupada? Como essa igreja se preocupa com o presente? Qual é a preocupação então que toma o coração dessa igreja esperançosa? Paulo está dizendo aqui, olha, então... não façam morrer aquilo que pertence à natureza terrena de vocês. Então vocês precisam fazer morrer imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, a quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha que interessante isso aqui.
Qual é a preocupação dessa igreja com o presente? Se em relação ao futuro, essa igreja é despreocupada na ideia de que será melhor, Deus está regenerando todas as coisas. Deixa essa parte com Deus. Com relação ao presente, essa é uma igreja que se coloca assim: precisamos melhorar. Olha, o futuro vai ser melhor com Deus, não tenho dúvida. E para o presente, como essa esperança então me alimenta e trata o meu coração? Precisamos melhorar. Precisamos melhorar. E Paulo está dizendo aqui, não uma lista exaustiva, mas é uma lista grande. E a gente deve ter se identificado com alguma coisa aqui nessa lista. Se você não se identificou, então você já está indo para o céu. Para o céu de rua de ouro. A gente já pode cantar para você, né? Céu lindo, céu, céu. Aí você vai subindo. Porque a gente se identifica com isso aqui. E a gente começa a olhar e falar: puxa vida, a gente tem que melhorar. A nossa vida precisa ser transformada à luz da esperança que nós temos para o futuro. Essa esperança, ela alimenta a esperança de que Deus está transformando a nossa vida. De que Ele está fazendo uma obra que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Então, pensar nas coisas do alto é, de fato, entender que precisamos melhorar. E tem tanta coisa aqui, gente. Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Às vezes, o que alimenta uma pessoa extremamente preocupada com o futuro, quando a gente fala de recursos, de bens materiais, é a ganância. Aquilo tira o sono da pessoa. E aqui Paulo está dizendo: olha, ganância é idolatria. Jesus disse isso. Ou você adora e serve ao Senhor, a Deus, ou você adora e serve a Mamon. Não tem como, ao dinheiro. Então ele vai falar várias coisas, né? Tem outras coisas aqui que são interessantes, né? Ira. Tá aí um negócio que Deus precisa trabalhar em mim. Eu preciso melhorar. Essa esperança que as coisas estão melhorando, que Deus, o futuro está com Ele, mas Ele está nos transformando e as coisas estão melhorando. Eu sei, eu preciso melhorar na ira. Preciso muito. Ira, indignação, maldade, maledicência. Uma vez num trânsito, não aqui em Belém, mas num trânsito em uma cidade que eu pastoreei, o trânsito realmente faz um mal para mim terrível. Eu preferia andar a pé, bicicleta se não fosse tão perigoso. Eu queria outros meios de transporte, mas dirigir com um trânsito às vezes mal educado é muito difícil. Me arrebenta. Mais uma vez no interior de São Paulo, um cara me fechou e tal, e eu fiquei nervoso, a ira subiu, e eu lembro que eu baixei o vidro, Aí nisso tinha um cara de moto do lado, aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei: e aí, pastor? Aí eu olhei e falei: quem que é, né? De capacete? Aí ele só tirou o capacete assim, era um irmão da igreja lá. Eu falei: e aí, cara? O senhor está bem? Falei: eu estava, até você chegar aqui e me pegar aí nessa situação. Mas foi bom, aquilo foi excelente para mim. Foi excelente. Então olha só que interessante, como essa esperança tem que trabalhar em não mintam uns aos outros, não falem mal uns dos outros, não usem linguagem indecente no falar. Quantos cuidados, quanta transformação. Mas sabe como isso aí é esperança? Porque Deus tem feito isso em nós. Só Deus para transformar a nossa vida. Só Deus para transformar. Então essa igreja esperançosa, ela consegue contar através do seu testemunho aquilo que Deus tem feito. Ela não está muito preocupada com o futuro, mas ela está preocupada com o presente, para que as pessoas possam ver em nós que somos diferentes em algum aspecto, que temos sido transformados por Jesus Cristo.
que temos sido transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus. E nesse sentido somos diferentes. E aí quando as pessoas vierem perguntar para a gente a razão da nossa esperança, a gente vai poder contar para elas do que Deus tem feito. Está vendo como é muito mais palpável? É uma esperança aqui nesse chão. Nesse chão. Como o Marcos Almeida diz em uma de suas músicas, né? Da terra daqui eu vivo a terra do céu. Da terra daqui eu vivo a terra do céu. Isso é, ou essa é a mensagem de uma igreja esperançosa. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor agora. Sabe que enquanto você está aí com o teu coração diante do Senhor, essa esperança, que é tanto futura quanto presente, ela nos enche de tal forma que as nossas relações são transformadas, a nossa relação com Deus e, consequentemente, a nossa relação com as pessoas. À medida que temos sido transformados para sermos mais parecidos com Jesus Cristo, à medida que Ele tem enchido a nossa vida, enchido a igreja, que Paulo vai falar isso lá na continuidade do texto em Efésios, nós passamos a ser a presença do próprio Jesus nesse mundo. Testemunhamos, testificamos de quem Ele é. Testificamos de uma obra que só Ele é capaz de fazer, que só Ele pode fazer. Então essa esperança, ela toma o nosso ser de tal maneira, que a maneira como a gente vive aqui é uma maneira muito mais positiva. A maneira como a gente vive aqui é uma maneira muito mais otimista. Nem todos os dias são assim. Tem dias que eu também não estou tão otimista assim. Nem todos os dias a gente está super feliz, alegre. Mas podemos sim, todos os dias, estarmos contentes nos termos do apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação. Podemos sim transmitir às pessoas uma esperança que é muito mais completa. Uma esperança que não só enche a nossa vida, como enche o ambiente onde nós estamos. Quando todo mundo está ali negativo, você está diferente. Quando as pessoas estão dando palavras ruins, você consegue edificar através das suas palavras. Quando as pessoas estão sem esperança, você consegue explicar, falar da esperança, ou da razão da esperança que você tem no Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos tentado aqui na Vide transmitir essa mensagem. Temos fugido de brigas. Não somos melhores, mas queremos tão somente, simplesmente, pregar um evangelho que traz esperança. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, a partir das nossas casas, a partir das nossas vidas, buscarmos em primeiro lugar o reino dEle. Que Deus nos ajude na luta contra a preocupação demasiada com o amanhã. Que Deus nos ajude nisso. Deus nos ajude na luta contra a nossa natureza terrena, que não traz esperança.
Esses pecados listados por Paulo, eles são na verdade desesperança, são desespero. Desespero. Mas que Deus nos ajude nessa transformação de vida, a testemunharmos de uma esperança real e completa em Jesus Cristo. Deus nos ajude como comunidade a sermos na cidade de Belém uma voz de esperança. Nos ajuda, Senhor, por favor, Pai. Nós oramos aqui e temos tanta esperança que a gente já pode orar agradecendo ao Senhor pela vida, por tudo, Senhor. Nós podemos agradecer pelo futuro, pelo presente. Nós conseguimos agradecer pelo passado, mesmo nas histórias mais complicadas. Nós podemos agradecer, porque no tempo que se chama hoje, o Senhor tem enchido o nosso coração de esperança, para a gente viver essa esperança hoje, Senhor, na certeza de que o Senhor é o Senhor da história, e o Senhor tem conduzido a história da melhor maneira, e também na certeza de que é para vivermos já nessa vida aqui da melhor maneira. Podemos desfrutar, ó Pai, dessa vida aqui da melhor maneira, Senhor. Podemos viver uma vida abundante, uma vida maravilhosa, que inspira, que impacta a vida, Senhor. Nos ajuda, Paizinho, por favor. Nós fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.